Xi Jinping está ou não perdendo poder? Essa é uma pergunta que tem vindo à tona nos últimos tempos, principalmente depois daquele grande desfile militar que aconteceu em Pequim. E eu já tinha feito para vocês alguns outros vídeos aqui no canal mostrando evidências do enfraquecimento do poder do Xi Jinping. No entanto, as coisas sempre se alteram ali dentro do Partido Comunista Chinês e fica essa dúvida: Xi Jinping está perdendo poder neste momento ou não está? Justamente para responder um pouco dessas dúvidas, eu separei hoje para vocês um trecho de uma entrevista que o Epoch Times americano realizou com Gordon Chang, um dos maiores especialistas em China do Ocidente, e eu quero conferir com vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever, de deixar a sua curtida no vídeo. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e quero conferir a entrevista com vocês. Eu vou também deixar para vocês os links desses outros vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre a questão do Xi Jinping, caso vocês queiram se aprofundar ainda mais neste assunto. Vamos conferir agora a entrevista. Então, vamos falar sobre Xi Jinping e sua abordagem. É claro que ele adotou uma abordagem mais maliciosa para governar a China comunista, mas, ao mesmo tempo, sua liderança tem se tornado cada vez mais tensa. E isso é algo que temos acompanhado bastante no Epoch Times. Mas eu adoraria ouvir o que você pensa sobre isso. Recentemente, há exemplos de pessoas sendo afastadas, por um lado nas Forças Armadas e por outro na Comissão Central. Há alguém que parece estar basicamente em desgraça, de repente, do lado de Xi Jinping. Como isso tudo parece? Como essa turbulência interna se desenrola agora dentro do Partido Comunista Chinês? E o que isso significa para nós? Acho que Xi Jinping perdeu o controle das Forças Armadas chinesas e acho que ele perdeu alguma influência entre os líderes civis do Partido Comunista Chinês, começando pelas Forças Armadas. Seu braço direito das Forças Armadas, seu principal aliado, seu executor, o general Hu Weidong, não é visto em público desde 11 de março, após as duas sessões. E como você sabe, o artigo do New York Times de alguns dias atrás, e quase todo mundo diz que Xi Jinping tem demitido quem está ao seu lado. E isso é possível, mas não acho que seja verdade. E a razão é que desde 9 de julho do ano passado tem havido uma série de artigos no PLA Daily, o principal órgão de propaganda das Forças Armadas Chinesas, elogiando a liderança coletiva, entre aspas. Isso é um desafio direto ao estilo de governo de Xi Jinping, que é de um homem só. E então esses artigos foram escritos por pessoas alinhadas com o general Zhong Yangsha, que é o oficial militar de mais alto escalão, conhecido por não ter um relacionamento particularmente bom com Xi Jinping. Agora, o general Chang é o vice-presidente número 1 da Comissão Militar Central do Partido Comunista. E acredito que ele foi responsável por se livrar do general Hu Weidong e de outros partidários de Xi Jinping recentemente. E isso indica o equilíbrio de informações que temos. E, a propósito, estamos supondo aqui, é claro, que o equilíbrio de informações é que Xi Jinping não controla mais as Forças Armadas chinesas porque o general Zhang o faz. No lado civil das coisas, é menos claro que, basicamente, durante 5 semanas, Xi Jinping simplesmente desapareceu da propaganda. Ele desapareceu da maioria dos sites. Nas vezes em que apareceu na mídia, foi em papéis que mostravam que sua importância havia diminuído. A partir da segunda semana de junho, ele passou a ter um papel mais proeminente na mídia. Também vimos o desaparecimento repentino de um diplomata chinês sênior, Liu Jiaoshao. E não sabemos o que está acontecendo lá. Isso segue, é claro, os desaparecimentos de outros líderes civis. Novamente, isso é realmente obscuro. Nem tudo aponta para Xi Jinping perdendo influência, mas algumas coisas apontam. Saberemos muito mais após o 4º plenário em outubro, porque acho que veremos uma série de coisas acontecerem. Portanto, é como se disséssemos, fiquem ligados, mas acho que há intensas disputas internas nesse regime. E isso tem todo tipo de consequências para nossas relações com a China e como podemos trabalhar com Pequim. Em outras palavras, acho que não podemos porque o regime não está em posição de lidar de forma construtiva com ninguém nesse momento. O que você acha que aconteceria se o Partido Comunista Chinês caísse? Quero dizer, acho que há uma preocupação muito real sobre isso, dada, por exemplo, a realidade econômica.
sobre a qual ainda não falamos. Por exemplo, temos empréstimos bancários negativos. Vamos falar brevemente sobre a realidade da economia chinesa. Basicamente, o único pilar que resta parece ser a exportação. As tarifas estão, obviamente, afetando isso de forma bastante significativa. Qual é a situação? A China registrou um crescimento de 5,2% no segundo trimestre deste ano. Provavelmente está em torno de zero. E sabemos isso, por exemplo, pelos dados de preços que mostram que o país está preso na deflação. Há uma deflação moderada no consumo, mas, mais importante, há uma deflação nos preços ao produtor. Os preços ao produtor em julho caíram pelo 34º mês consecutivo, e isso mostra basicamente o estado da economia chinesa. Xi Jinping virou as costas ao consumo como base fundamental da economia, o que significa que a sua única saída é exportar mais. E isso significa mais produção, mais fábricas, o que significa mais deflação. É uma política econômica terrível. Quase toda a gente dentro e fora da China reconhece isso. Mas o Partido Comunista não vai mudar por muitas razões, que são realmente importantes. Uma delas é que a produção é fundamental para a economia comunista, não apenas para a economia comunista chinesa, mas para a economia comunista em geral. Além disso, o fato de Xi Jinping estar se preparando para a guerra também não ajuda. Portanto, esses fatores tendem a dificultar a transição para uma economia baseada no consumo, e os empréstimos bancários são um indicador importante. A razão é que, embora o governo chinês tenha disponibilizado muito dinheiro aos bancos chineses, estes não querem emprestá-lo. Eles não veem boas oportunidades de empréstimo. E isso ocorre porque as empresas na China não veem boas oportunidades de investimento. A China está tentando aumentar a oferta de dinheiro por meio de mais títulos, mas isso realmente não está funcionando. Portanto, essa queda no volume de empréstimos bancários é um indicador muito importante da situação da economia chinesa. Então, a questão é, a China comunista é grande demais para falhar? E, de fato, por não usar todas as cartas, ou o que quer que seja, porque acho que você está certo ao dizer que os Estados Unidos têm, sem dúvida, as cartas econômicas e as tarifas e outros meios e assim por diante. E esse medo, acho que há um medo legítimo do que poderia acontecer se ela entrasse em colapso. Mas vamos falar sobre essas duas dimensões. A China é grande demais para falhar? E qual você acha que seria a realidade se o Partido Comunista Chinês entrasse em colapso? Bem, as pessoas acham que a China é grande demais para falhar, mas ninguém está imune ao fracasso, grande ou pequeno. E o regime chinês pode falhar. E, na verdade, o regime chinês está preocupado com o fracasso. E vemos isso em várias coisas que ele tem feito. O que acontece quando ele falha? Há vários cenários diferentes. Um deles é que as pessoas que dizem ser membros do Partido Comunista na segunda-feira poderiam dizer que são membros do Partido Socialista Chinês na terça-feira. E podemos ver essencialmente o regime se reconstituir. Quero dizer, isso basicamente aconteceu na União Soviética quando ela se tornou a Federação Russa. Então isso é possível. E eu estou pensando que os militares irão governar o país de forma eficaz. Acho que o general Zhong Gaoshou é a figura mais poderosa da China nesse momento. Portanto, poderemos assistir essencialmente a um regime militar, talvez não formal, mas poderemos assistir a isso. Ou poderá haver apenas um caos desenfreado. Em outubro de 2022, apesar de todos os mecanismos de controle social que o Partido Comunista implementou, o povo chinês simplesmente entrou em fúria. Quero dizer, por uma série de razões diferentes, durante cerca de 3 meses e meio, vimos protestos em toda a China. E de Xi Jinping, alguns deles em lugares como Xangai e Pequim, alguns deles onde as pessoas exigiam a renúncia do Partido Comunista e de Xi Jinping. Mas o que vimos foi apenas volatilidade na sociedade chinesa. E as pessoas simplesmente não tinham mais medo do regime. Elas estavam nas ruas, elas estavam marchando, elas estavam com raiva. E isso é totalmente possível quando o Partido Comunista falha e não há ninguém capaz de instilar e fazer cumprir a ordem do governo. Portanto, pode haver caos total. O país pode se dividir. Tudo está em jogo. Tudo.
Bem, e provavelmente também o que aconteceu na Polônia após 1989, onde há muito debate sobre se houve muitas concessões aos comunistas no início. Mas, no final das contas, a Polônia conseguiu se tornar uma economia muito robusta, livre e, sem dúvida, a melhor da Europa atualmente. É perfeitamente possível. A China poderia ser bem-sucedida sem a ideologia do Partido Comunista. E Taiwan é o modelo, não é? Em muitos aspectos. Quero dizer, isso é. Taiwan é um modelo, mas os taiwaneses não se consideram chineses. Isso é um fator complicador. Mas, essencialmente, Ian, tudo pode acontecer. Considerando que se trata da China, quando vemos mudanças políticas e mudanças políticas radicais, geralmente as coisas não funcionam muito bem. Portanto, tudo pode acontecer. A terceira revolução chinesa provavelmente será muito diferente das duas primeiras. Isso é tudo por hoje no China em Foco. E se vocês gostaram do episódio de hoje, eu tenho na verdade um convite para fazer para vocês. Isso porque essa entrevista, a entrevista completa com o Gordon Chang, já está disponível na Epoch TV Brasil, que é a nossa plataforma de streaming aqui no Brasil. Nessa plataforma vocês vão encontrar, além dessa entrevista completa, onde Gordon Chang aborda outros tópicos, você também vai ter acesso a documentários exclusivos e várias entrevistas. Entre esses documentários a gente tem, por exemplo, Zumbis da China, com entrevistas com ex-funcionários do Partido Comunista Chinês, um documentário muito especial que vale muito a pena assistir. Além de, claro, ter acesso a essa entrevista completa. Além disso, agora nós estamos com uma promoção, onde se você fizer a assinatura anual da Epoch TV Brasil, além de ter a assinatura da plataforma, você também vai receber este livro de graça, que é um dos principais livros do Epoch Times, que é os 9 comentários sobre o Partido Comunista. Vou falar brevemente deste livro aqui para vocês saberem o que vão receber. Este livro conta as atrocidades cometidas pelo Partido Comunista Chinês nas últimas décadas. Isso porque, para quem não sabe, o Epoch Times ele foi fundado nos Estados Unidos nos anos 2000. No entanto, a empresa foi fundada por dissidentes chineses que fugiram da perseguição dentro da China. E este livro, antes dele ser realmente um livro, ele foi lançado como algumas folhas de jornal dentro da China pelo Epoch Times em chinês, que atualmente é o maior jornal em mandarim do mundo que não é controlado pelo Partido Comunista da China. Bom, no começo, esses panfletos que eram distribuídos ali dentro da China, que gerou este livro aqui, eles tiveram um impacto tão grande nos chineses que algumas pessoas enviaram cartas para o Epoch Times em chinês falando que elas queriam renunciar à sua filiação ao Partido Comunista Chinês. Elas não queriam mais ter vínculos com o partido. Isso por conta das informações que este livro revelou. Bom, tantas pessoas começaram a enviar essas cartas para o Epoch Times nesta época que depois esse movimento acabou se separando do Epoch Times e acabou resultando no que hoje é conhecido como Tuidang, que é o maior movimento de direitos civis da história, com quase 500 milhões de pessoas tendo renunciado às suas filiações ao Partido Comunista Chinês. Por isso, se vocês quiserem conhecer, quiserem ter acesso a este livro e também aos outros documentários e entrevistas que a gente tem exclusivos na Epoch TV Brasil, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo como vocês podem adquirir a assinatura e também levar de graça este livro dos 9 comentários sobre o Partido Comunista. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e de deixar aqui o seu comentário. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.